Sabe, quando a gente pensa no Espírito Santo, muitas vezes parece algo distante, uma doutrina. Mas e se a gente olhasse para ele como uma presença real? Alguém ativo, principalmente para aquelas nossas lutas do dia a dia, sabe? Aquela ansiedade, aquelas dores que às vezes parecem que vão nos engolir. Olha que imagem forte, né? Ela descreve um sentimento que talvez seja bem familiar para muita gente. A fé que virou uma peça de museu. É bonita de se ver, mas é fria, não tem vida, não tem o calor de uma experiência real. É um coração congelado. Então, a pergunta que fica é essa: como é que se sai desse lugar, desse vazio, dessa ansiedade? Como é que uma fé que virou museu pode, de repente, ganhar vida de novo? É isso que a gente vai explorar agora. Para começar a responder, a gente precisa voltar lá para o comecinho de tudo. Antes de qualquer coisa existir, no meio daquele caos inicial, o Espírito já estava lá. E não era uma presença passiva, não. Era uma força poderosa, preparando tudo para a vida que ia chegar. A primeira vez que o Espírito aparece na Bíblia é exatamente aqui, no meio do nada, do vazio. Mas note bem, ele não estava parado. Ele pairava, se movia sobre o caos, organizando, preparando o palco para a criação. Ele é a presença que transforma o caos em ordem, em cosmos. E aqui tem um detalhe que é simplesmente incrível. A palavra original em hebraico para pairava é merahepet. Isso não descreve um movimento qualquer, aleatório. É a mesmíssima palavra usada para descrever uma ave-mãe aquecendo e protegendo seus ovos no ninho. Quer dizer, é um poder criativo que é ao mesmo tempo gigantesco e super cuidadoso, super gentil. E aí que a coisa fica pessoal. O mesmo Espírito que trouxe ordem ao caos lá no Gênesis é o que o profeta Ezequiel viu em ação, transformando um vale de ossos completamente secos num exército cheio de vida. Para os nossos vales de ossos secos pessoais, para a nossa ansiedade, essa é a promessa. Ele é o especialista em trazer vida onde parece que só existe morte. Ok, então a gente já viu o que o Espírito faz, o poder dele. Mas para ter um relacionamento de verdade, a gente precisa entender quem ele é. E talvez o maior erro seja pensar nele só como uma força, uma energia cósmica impessoal. Essa comparação aqui mostra bem a diferença. De um lado a gente tem uma coisa, uma energia, do outro a gente tem alguém. A Bíblia não apresenta o Espírito como um o quê, mas como um quem, uma pessoa divina com mente, emoções e vontade. Alguém com quem a gente pode de fato se relacionar. E isso não é só uma ideia bonita, tá? A Bíblia mostra isso na prática. Ele pensa, e não é qualquer pensamento, ele investiga as profundezas de Deus. Ele sente a ponto de poder ficar entristecido com as nossas atitudes. E ele decide, ele age com propósito, dirigindo a história. Isso muda tudo. A nossa fé deixa de ser um monólogo e vira um diálogo. E é exatamente aqui que tudo se conecta com as nossas dores, com as nossas noites escuras. Se ele é uma pessoa, ele pode ser um companheiro. E esse é justamente um dos papéis centrais dele, ser o nosso consolador. A palavra que Jesus usa para descrever o Espírito é parácletos. Literalmente isso quer dizer alguém chamado para estar ao lado. Pensa só no que isso significa. Ele não é um espectador distante do nosso sofrimento. Ele é um ajudador, um conselheiro presente, que caminha com a gente no meio da dor, nos defendendo, nos guiando. E essa imagem, para mim, diz tudo. Para quem está sentindo o frio da ansiedade, da solidão, da perda, o Espírito é como um fogo. Ele não só aquece a alma e traz conforto, mas a sua chama também ilumina o caminho, dá uma direção quando tudo que a gente consegue ver é escuridão. Então, beleza. Qual é o resultado prático de se relacionar com essa pessoa divina, com esse consolador? Acontece uma mudança radical na base da nossa fé. A gente sai de uma vida construída sobre o medo e passa para uma vida construída sobre o amor. Olha só esse contraste. É uma virada de chave completa. A vida baseada no medo é focada em performance, em não errar para evitar punição. É uma mentalidade de escravo. Mas o amor que o Espírito derrama no nosso coração vira esse jogo. O foco passa a ser o relacionamento, a confiança. E aí, quando a gente falha, em vez de se esconder com medo, a gente corre para os braços do Pai, porque sabe que é filho, que é amado. E esse versículo de 1 João, ele fecha a ideia com chave de ouro. Onde existe esse amor verdadeiro, que vem de uma relação com Deus através do Espírito, simplesmente não sobra espaço para o medo, porque o medo está ligado à punição e o amor perfeito, como diz o texto, lança fora o medo. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão.
O trono do nosso coração, o centro de comando das nossas emoções, decisões, ele nunca está vazio. A grande batalha da vida espiritual se resume a essa pergunta: quem está sentado nesse trono hoje? São os nossos impulsos, o nosso egoísmo, o nosso medo? Ou é o Espírito, que traz vida, paz e amor? A escolha a cada novo dia é nossa.